dar continuidade ao movimento literário que a gente tá estudando aí, o Barroco. Então, na nossa última aula, há 2 semanas, né, a gente falou sobre o quinhentismo, então esse início aí, né, da literatura brasileira para alguns, né, lembrando que isso ainda está em discussão, existem críticos, né, que defendem que literatura brasileira, de fato, só vai começar lá no século XIX, com a literatura romântica, né, com o romantismo, e outros vão defender que não, que já no quinhentismo a gente já começa a ter início desses registros, tá? Bom, então a gente viu o quinhentismo, chegamos no século XVII e falamos de barroco, né? Então, só para recapitular, o barroco ele se dá em um momento de crise, né? A gente tem ali um período pós-renascimento, né, em que as artes, a ciência, ela acaba passando por um grande salto, assim, né, tem grandes avanços científicos, tecnológicos ali no século XVI, né, grandes acontecimentos que marcam a história, né, da humanidade, em questão política, econômica, religiosa, né, a gente tem a Reforma Protestante, que vai dividir a igreja, né, vai deixar a igreja católica com seus pilares abalados. E aí, quando chega no século XVII, o homem, ele tá nesse contexto pós tudo isso, né? E aí ele se vê em crise, porque ele já não sabe se ele atende, se ele volta para a igreja, se ele continua, né, investindo, acreditando aí na ciência, no antropocentrismo, né? Então é um momento de crise. E é justamente nesse momento que a igreja vai aproveitar para financiar a arte. Então a gente vai ter aquele movimento, né, chamado de Contra-Reforma, que vai ser um movimento financiado pela Igreja Católica, e ela vai financiar as artes, né, literatura, pintura, enfim, que vão ter um viés mais sacro, um viés mais religioso, temas mais religiosos, para tentar trazer os seus fiéis de volta, tá? Então é um momento que o homem vai se ver bem numa encruzilhada, assim, né? Ele não sabe se ele volta para a igreja ou se ele continua vivendo os dias dele, né? Se o mundo está acabando, então o que eu faço? Eu passo os meus dias, volto para a igreja, me dedico a uma vida sacra, ou eu vivo a minha vida como se fosse o último momento. Então é um momento de crise mesmo. E toda essa crise, todos esses conflitos aí, né, essas questões existenciais, vai acabar sendo refletido na literatura e nas artes, tá? Então é aí que a gente tem um barroco, né? Aquele movimento literário confuso, exagerado, né? O barroco, a palavra barroco, né, significa irregular, pérola irregular, irregularidade, e era meio que essa expressão mesmo de como o homem estava se sentindo naquele momento. Um pouco do que a gente tem passado, né, eu acho que o barroco nunca fez tanto sentido quanto nesses últimos dias que a gente tem vivido. Vocês querem comentar alguma coisa? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Deixa só eu encontrar aqui. Se eu não me engano, eu já mandei para vocês esse arquivo. Aqui, agora sim. Vocês estão conseguindo ver, né, minha tela? Sim. Isso daqui a gente viu na última aula, né? Então, contexto histórico aí, né? Pós-renascimento, reforma protestante, contra-reforma. Então, importante, né? Desde o quinhentismo, então agora a gente tem 2 linhas aí do tempo. A europeia, de Portugal, e a brasileira, porque a partir de 1500, ali no século XVI, a gente tem a chegada dos portugueses no Brasil. Então, na Europa, a gente tem essa crise no Renascimento, e no Brasil, a gente tem o início aí da era colonial. Então, o cultivo da cana-de-açúcar, os senhores de engenho, tá?
Também nesse momento no Brasil a gente vai ter, né, um período de domínio espanhol e primeira invasão holandesa à Bahia. Eu já tinha comentado sobre as cores, né, essa coisa mais sombria, essas cores mais sóbrias, assim, as expressões, né, nas pinturas de sofrimento mesmo. E aqui, algumas dessas características do barroco, então, é o exagero, o conflito, né, entre os valores divinos e os valores humanos. Esses paradoxos vão sempre estar se repetindo, né? O corpo versus alma, vida versus morte, prazer versus pecado, desejo versus a culpa, né? Temática religiosa vai ser muito forte, questões sobre a brevidade da vida, né? Que a gente chama aí a efemeridade da vida, tentativa, né, de resgate dos valores teocêntricos também. Aqui tem algumas imagens, né, de igrejas que representam esse momento, então vejo que não é só um adorno, é muito adorno, né? Tipo, não é só uma coisinha de ouro para decorar o altar, é tipo o altar inteiro carregado de ouro, carregado de informações. Então é o exagero, tá? O exagero. A gente tem esse meme, né? Acho que eu mostrei para vocês. Acordei meio barroco, exagerado, dramático, cheio de contrastes emocionais, né? Acredito que todos nós. E a gente tinha parado nesse ponto, né? As principais técnicas usadas na literatura, na arte barroca, tá? Então aqui tem alguns nominhos. Eu vou colocar a tela cheia. Se alguém tiver perguntas ou dúvidas, podem escrever ou ligar o microfone, tá? Fiquem à vontade. Deixa só eu aumentar aqui para ficar melhor. Então, as principais técnicas que a gente vai ter aí, né? Chamado rebuscamento, ou seja, um texto difícil, né? É a ornamentação das palavras. Quando a gente fala, né, em literatura, em estética literária, o que a gente precisa entender? Que na literatura, por exemplo, num poema, a gente pode ter um tema, uma temática, né? E muitas vezes esse poeta, né, esses autores, eles vão usar técnicas, vão jogar com as palavras, vão, né, ter esse trabalho minucioso com as palavras, né? Porque a matéria-prima da literatura não é a tinta, né, necessariamente, são as palavras. Então, não é só a temática que importa, mas também a estética, a maneira como esse autor, como esse texto vai estar organizado, a maneira como as palavras foram escolhidas, dispostas, as técnicas usadas, para que essa estética também cause um sentido, tá? Também dialogue com o tema em si. Eu vou ir falando disso sempre, depois vou trazer alguns exemplos, tá? Mas é importante a gente ter isso em mente, né? Ler um texto, principalmente quando se trata de poesia, né? De poema, não é só o tema, mas observar a estética, a disposição desse poema, as palavras que foram usadas, os adjetivos, os verbos, maneira como está organizado esse texto, porque essa organização, essa estética também pode servir para fazer sentido, para gerar um sentido nesse texto, tá? Nesse tema. Então, a gente vai ter como uma das técnicas, né, esse chamado rebuscamento, então, essa ornamentação das palavras, um texto difícil, né? Então, a ideia aqui, lembra, a gente está num movimento literário complicado, exagerado, o homem está em crise, como é que eu represento isso? Vou escrever um texto difícil para ser difícil mesmo, né? Para que as pessoas passem por essa dificuldade para entender, né? Meio que reflete um pouco esse sentimento aí do momento. A gente tem uma outra técnica chamada de cultismo, e aí eu chamo a atenção para vocês nessas duas próximas técnicas, cultismo e conceptismo, tá? O cultismo é o jogo de palavras, de sensações, né? Que essas próprias palavras podem causar no leitor. Então, eu coloco paradoxos, antíteses aí,
para, né, ideias contrárias, para tentar, para meio que confundir o meu leitor mesmo, né, para gerar outras sensações nele. Então, o cultismo é essa marca aí de deixar o texto mais difícil também, esse jogo de palavras que dificulta um pouco a interpretação, já que a gente tem esses paradoxos, essas antíteses e outras técnicas mais, tá? No conceptismo, já é uma ideia um pouco oposta, porque o conceptismo lembra de conceito, tá? Então, é o jogo de ideias, é um texto mais argumentativo, é um texto mais explicativo, que vai se justificando. Então, ele coloca uma ideia, em seguida tem a explicação dessa ideia, tá? É uma coisa mais didática, assim. O cultismo vai ser uma técnica muito usada pelo Gregório de Matos, que é um dos autores aí representantes do Barroco, né, em Portugal e no Brasil. Já o conceptismo vai ser uma das técnicas usadas pelo Padre Antônio Vieira, também outro representante do Barroco, tá? Então, por isso que eu chamo a atenção de vocês para essas duas técnicas aí. Depois, a gente tem outras. Contraste, né? Então, aproximação de valores antagônicos, de valores opostos. O feísmo, então, explorar o feio, o desagradável, a miséria humana. Fusionismo, então, essa fusão de perspectivas, né? Uma perspectiva medieval com uma perspectiva renascentista, essa fusão de perspectivas, de momentos, de ideais. Pessimismo, então uma visão depressiva da vida e da existência, tá? Então não tem como fugir muito disso. O Barroco vai ir por essa linha aí do pessimismo mesmo, tá bom? Tudo bem até aqui? Deixa eu ver aqui no chat, tranquilo? Bom, continuando. Características, né, dos autores aí. O que a gente vai ter? Muitos, né, vão se refugiar, então, nos valores de uma vida afastada, de retiro, penitência, né, de sofrimento. Outros já vão ir para uma temática aí, vão fugir para épocas, né, como a Idade Média, falar dos costumes, da estética medieval. Outros autores também podem pegar essa perspectiva da sátira, né? Então, uma atitude de protesto aí diante das situações de injustiça, situações irregulares que ocorriam na época. Temos autores, no caso Gregório de Matos, que vai escrever obras com todos esses vieses, assim, tá bom? Barroco em Portugal. Então, a gente agora, né, sempre vai fazer essa divisão. O movimento em Portugal e o movimento no Brasil. Então, tudo começa em Portugal, né? Bom, vai se dar no período, né, após o domínio espanhol sobre o território português. Tem como um dos principais autores que se destacam o Padre Antônio Vieira, né, através dos sermões, tá bom? Eu já vou falar sobre ele. Tem uma freira também, né, Sor Mariana Alcoforado, que também vai ter uma produção de cartas nesse período. E tem um outro autor também, logo no início desse momento, que é o Antônio Bacelar. Coloquei um poema dele aqui, que se chama A Uma Ausência. Então, agora a gente vai fazer a leitura de alguns poemas que contemplam esse movimento. Vou tentar, né, explicar um pouquinho para vocês entenderem, sentirem aí essa literatura barroca. Mas, infelizmente, a gente não tem muito tempo, né, para ficar trabalhando com cada autor, com cada texto. Então, vai acabar sendo meio rápido, assim, mais rápido do que eu gostaria. Mas se vocês tiverem dúvidas, colocações, se vocês tiverem alguma outra interpretação, podem ir colocando, escrevendo, falando, tá bom? Bom, então vou fazer a leitura desse poema, A Uma Ausência. Sinto-me sem sentir, todo abrasado, no rigoroso fogo que me alenta. O mal que me consome me sustenta. O bem que me entretém
me dá cuidado. Percebam como a gente já tem vários paradoxos aqui, né? Sinto-me sem sentir. Pera, deu um nó na minha cabeça. Como assim, né? O mal que me consome me sustenta. Tá, mas te consome ou te sustenta? Percebam como esses valores, né, de confusão já aparecem na primeira estrofe. Bom, deixa eu continuar. Ando sem me mover, falo calado. O que mais perto vejo se me ausenta, e o que eu estou sem ver mais me atormenta. Alegro-me de ver-me atormentado. Choro no mesmo ponto em que me rio. No maior risco me anima a confiança. Do que menos se espera, estou mais certo. Mas se confiado desconfio, é porque entre os receios da mudança, ando perdido em mim como em deserto. Bom, alguém se identificou com esse texto? Talvez vocês se identifiquem, tá? Com algumas temáticas aí. Eu gostaria de comentar alguma coisa a respeito. Tô passando os slides, não tá aparecendo? Talvez você tenha que clicar em uma das telas. Que às vezes aparece o meu vídeo e do lado aparece que eu estou apresentando. Aí, se você clicar na apresentação, vai aparecer. Sim? Ah, beleza. E aí, pessoal, vocês se identificaram com esse texto? Muito confuso? Ou deu para entender o que ele está querendo dizer? Podem ser sinceros, tá? O barroco é exagerado, é confuso. Bem isso, né? Eu acho que uma aula de barroco nunca fez tanto sentido quanto nesse último ano. É um poema confuso, né? É um texto confuso, por conta, né, desses paradoxos aí que ele vai colocando, ele vai pondo ideias opostas, né? Ele fala, ando sem me mover. Pera, como assim uma pessoa anda sem se mover? Falo calado. Não faz sentido, né? Mas, ao mesmo tempo, talvez pelo contexto que a gente esteja passando, a gente começa a entender, né? Aliás, tem até um meme que eu deixei para o último slide, mas já vou colocar para vocês, né? Eu, quando leio um poema do Barroco e começo a entender, né? Para lá, alguma coisa tá meio errada por aqui, né? A gente, nesse exato momento, começando a entender esses poemas. Bom, então, um exemplo aí, né, dessa poética barroca, tá bom? Crise existencial. Gente, eu não quero deixar vocês na bad vibes, tá bom? Por favor, não entrem nessa. Bom, vou passar para o próximo, tá? Deixa eu voltar aqui. O próximo, como a gente está falando de barroco em Portugal, eu separei alguns trechos de sermões do Padre Antônio Vieira. Até o ano passado era uma das obras que caía no vestibular da Unicamp, né? O sermão da quarta-feira de cinzas, as 3 versões que a gente tem. O que é importante a gente saber dos sermões do Antônio Vieira, né? Quem era Antônio Vieira? Então, um padre jesuíta, nascido em Portugal, missionário no Brasil, né? Então ele vem para o Brasil e ele vai viver entre os mundos, né? Europeu e brasileiro. Ele vai ficar famoso, então, justamente pelos sermões, e que vai ter uma grande repercussão aí, tá? O estilo do Padre Antônio Vieira é conceptista, então são textos argumentativos. E ele é muito didático nos sermões, tá? Bom, ele vai ter uma linguagem bem elaborada, uma linguagem rebuscada, né, ornamentada, mas ao mesmo tempo, por conta desse estilo conceptista, são textos até que bem explicativos, tá? E ele vai usar alguns recursos argumentativos que vai favorecer isso. Por quê? Ele vai escrever os sermões, né? Então, esse gênero textual, né? Esse tipo de texto aí, ele
é um texto pensado para ser falado, né? Para que as pessoas ouçam. Então, não é um texto feito para ser lido, né? É um texto pensado para ser falado e as pessoas ouvirem. Tipo, sermão de uma igreja mesmo, né? Do padre, ele era um padre. Então, na igreja tem o padre, o pastor que prega ali um sermão, né? Então, esse tipo de texto é importante a gente entender que é um texto para ser falado, ouvido. E ele tinha essa preocupação de fazer, né, com que a Bíblia, com que a palavra de Deus fosse entendida por todos, né? Se antes, lá na Idade Média, a gente vai ter uma ideia, né, quando a gente olha para a igreja, meio que só os eclesiásticos é que tinham acesso à Bíblia, ao texto original, às missas feitas, né, em latim, e a população não entendia nada do que estava sendo dito, né? Inclusive, esse foi um dos pontos ali da Reforma Protestante, porque esses mesmos cristãos, né, começaram a ver que a igreja estava tendo algumas atitudes que não condiziam com a palavra ali, e eles vão tentar democratizar isso, né? Tentar deixar a Bíblia mais acessível. É com a Reforma Protestante, é no século XVI, com a invenção da imprensa, que a Bíblia começa a ser traduzida em todos os idiomas, né? Então isso já é um marco também. O Antônio Vieira, ele vem, né, bem após esse período aí, mesmo sendo um representante da Igreja Católica, ele já tem um outro olhar. Então, essa preocupação de que o seu interlocutor entenda a mensagem que ele está passando, né? Que não seja algo difícil de entender. Inclusive, o Antônio Vieira, ele vai fazer muitas críticas, né, aos autores, àqueles, né, pregadores aí que faziam sermões difíceis, né? Em um dos sermões dele, se eu não me engano, da 60ª, que é um dos mais conhecidos, ele vai falar isso, né? Dos pregadores que escrevem sermões como se fosse um xadrez e ninguém entende nada. Né? Então, por isso que ele vai adotar esse estilo conceptista, ele vai criticar o cultismo, né? Que é justamente essa linguagem difícil, confusa, né? Porque ele quer tentar deixar a sua mensagem mais acessível, mais compreensível. E para ele fazer isso, é muito interessante. Eu tô até com um trecho aqui, ó. Deixa eu ver se é o que eu coloquei. Esse aqui é outro, mas eu vou ler para vocês, ó. A crítica que aparece num fragmento do Sermão da 60ª. Não é esse que eu tô colocando na tela, tá? É um outro fragmento que eu acabei esquecendo de colocar. Mas ele diz assim, ó: não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, de outra há de estar negro. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário? Então ele vai trazendo essa crítica, né? E uma das técnicas também que ele usa, um dos recursos argumentativos, é que, por exemplo, ele vai, né, todo o sermão vai ser baseado, vai se inspirar em um trecho da Bíblia, em uma passagem da Bíblia. Ele traz essa história, né, ele traz essa mensagem, e para que o seu público, o seu interlocutor entenda, ele traz exemplos, né? E quais são esses exemplos? Ele traz sempre um exemplo bíblico, mas ele também pega exemplos literários da literatura e também exemplos cotidianos, tá? Então, não tem como o interlocutor não entender aquela mensagem que ele está dizendo, porque ele vai buscar ali em vários campos, né, em vários repertórios. Então ele traz, por exemplo, né, ele está pregando sobre um tema, ele quer transmitir uma mensagem, e aí ele pega um exemplo da Bíblia em que aquela mensagem se aplica, ele traz um exemplo da literatura, né, algo cultural aí, em que aquela mensagem se aplica, e também um exemplo cotidiano, o meu vizinho, para que fique mais compreensível, tá? Como ele tinha essa preocupação, né, quase didática aí,
a gente vai ver que em vários momentos as ideias elas ficam se repetindo, né? Às vezes fica até cansativo, porque não, você já falou isso, mas ele está repetindo e falando de novo, que é para entrar na cabeça, para que todo mundo entenda, tá? Eu separei outros 2 trechos dele. Esse aqui é outro trecho agora, o que eu estou compartilhando com vocês, do Sermão da 60ª. Deixa eu só ver se alguém escreveu alguma coisa. Bom, vou aumentar aqui. Eu não sei se vai dar para ler muito bem. O próximo é um pouquinho maior. Mas esse aqui é um trechinho também do Sermão da 60ª ou do Evangelho. Que ele diz assim, né? Ele sempre resgata algumas coisas do latim, né? Esse exit qui seminat seminare. Não estou invocando nada, tá, gente? É só uma frase em latim. Diz Cristo que saiu o pregador evangélico a semear a palavra divina. Bem parece esse texto dos livros de Deus. Não só faz menção do semear, mas também faz caso do sair. Exite. Porque no dia da messe não hão-nos de medir a semeadura e hão-nos de contar os passos. O mundo ao que lavrais com ele, nem vos satisfaz o que dependeis, nem vos paga o que andais. Deus não é assim. Para quem lavra com Deus, até o sair é semear, porque também das passadas colhe fruto. Entre os semeadores do Evangelho, há uns que saem a semear, há outros que semeiam sem sair. Os que saem a semear são os que vão pregar à Índia, à China, ao Japão. Os que semeiam sem sair são os que se contentam com pregar na pátria. Todos terão sua razão, mas tudo tem sua conta. Aos que têm a seara em casa, pagar-lhes-ão a semeadura, e hão-lhes de contar os passos. O dia do juízo, pregadores. Os de cá, achar-vos-ei com mais passo. Os de lá, com mais passos, exite seminare. Então, ele vai falando sobre vários temas. Aqui ele está falando sobre, né, semear a palavra, enfim. Nesse sermão mais para frente que tem esse primeiro trecho que eu li para vocês, né, em que ele critica então esses que saem a pregar, mas que complicam, né, a palavra, que enfim não é desse jeito que as coisas deveriam ser. E aí aqui tem um outro trecho, deixa eu ver, mas eu acho que eu não vou, bom, fazer a leitura para vocês. Eu não sei se dá para enxergar muito bem, tá? Esse é uma das versões, né? O Sermão da Quarta-feira de Cinza em Roma, na igreja de Santo Antônio dos Portugueses, de 1672. A gente vai ter outras 2 versões em que ele modifica só alguns exemplos, tá? Mas qual que é o mote aí desse sermão? É a passagem, né, que ali está em latim, memento homo qui appuvis es, et in pulverim reverteris. Que é tipo, lembre-se, homem, né, que você é pó e para o pó voltará. Uma passagem bíblica que fala sobre isso. Então, o sermão todo, ele vai falar a respeito disso, de que o homem é pó, que vai voltar a ser pó, tá? Vou ler esse exemplo aqui para vocês, né? Então, o pó futuro, em que nos havemos de converter, é visível à vista. Mas o pó presente, o pó que somos, como poderemos entender essa verdade? A resposta a essa dúvida será a matéria do presente discurso. 2 coisas prega hoje a Igreja a todos os mortais. Ambas grandes, ambas tristes, ambas temerosas, ambas certas. Mas uma de tal maneira certa e evidente que não é necessário entendimento para crer. Outra de tal maneira é dificultosa que nenhum entendimento basta para alcançar. Uma é presente, outra futura, mas a futura vem-na nos olhos, a presente não alcança o entendimento. E que 2 coisas enigmáticas são estas? Pulvi es, tu in pulverim reverteris. Sois pó, e em pó vos haveis de converter. Sois pó é a presente, em pó vos haveis de converter é a futura. O pó futuro, o pó em que havemos de converter, vem nos olhos. O pó presente, o pó que somos, nem os olhos o veem, nem o entendimento o alcança. Que me diga a igreja que hei de ser pó. In pulverim reverteris.
Não é necessário fé nem entendimento para o crer. Naquelas sepulturas, ou abertas ou cerradas, o estão vendo os olhos. Que dizem aquelas letras? Que cobrem aquelas pedras? As letras dizem pó, as pedras cobrem pó, e tudo que ali há é o nada que havemos de ser, tudo pó. Vamos, para maior exemplo e maior horror, a esses sepulcros recentes do Vaticano. Se perguntardes de quem são pó aquelas cinzas, responder-vos-ão os epitáfios, que só as distinguem. Aquele pó foi Urbano, aquele pó foi Inocêncio, aquele pó foi Alexandre. E este, que ainda não está de todo desfeito, foi Clemente. De sorte que, para eu crer que hei de ser pó, não é necessário fé nem entendimento, basta a vista. Mas que me diga e me pregue hoje a mesma igreja, regra da fé e da verdade, que não só hei de ser pó de futuro, senão que já sou pó de presente. Pulvies? Como pode alcançar o entendimento se os olhos estão vendo o contrário? É possível que estes olhos que veem, estes ouvidos que ouvem, esta língua que fala, estas mãos e estes braços que se movem, estes pés que andam e pisam, tudo isso já hoje é pó? Pulvies? Argumento a igreja com a mesma igreja. Memento homo. A igreja diz-me e supõe que sou homem. Logo, não sou pó. O homem é uma substância vivente, sensitiva, racional. O pó vive? Não. Pois como é pó o vivente? O pó sente? Não. Pois como é pó o sensitivo? O pó entende e discorre? Não. Pois como é pó o racional? Enfim, se me concedem que sou homem, memento homo, como me pregam que sou pó? Que a pulvis es? Nenhuma coisa nos podia estar melhor que não ter resposta nem solução a esta dúvida. O que vocês acharam desse texto? Meio compridinho, né? Mas eu queria ouvir de vocês. Cabeça deu um nó também ou tranquilo? A cabeça deu um nozinho assim, né? Percebam que ele repete muitas vezes, né? Essa mesma coisa. Pó, pó, mas o homem é pó? Como assim, né? E é muito interessante a gente analisar depois cada uma dessas versões, que agora eu perdi as minhas anotações com os exemplos que ele traz. Mas em uma das versões do Sermão da Quarta-feira de Cinzas, ele traz um exemplo, né? Como ele colocou aí, né? Se você for para os túmulos, você só consegue distinguir de quem era cada pó por causa do epitáfio. Mas ele traz um exemplo, né, de que um homem foi num cemitério e aí ele abriu o túmulo do pobre e o túmulo do rico. E os dois eram pó do mesmo jeito. Então ele vai defender isso, né? De que não adianta querer buscar riqueza, porque afinal todo mundo é igual, todo mundo vai virar pó. Todo mundo veio do pó, continua sendo pó e depois voltará a ser pó. Tá? Então ele vai, é uma coisa que vai ficar se repetindo e ele vai tentar trazer outros exemplos também, tá bom? Bom, essa obra não cai, né? Esse ano não tá na lista, se eu não me engano, não tá mais. Mas é um dos exemplos, então, desse sermão, dessa literatura barroca aí, tá bom? Um desses gêneros literários produzidos durante o barroco. No primeiro poema do Antônio Micelar, né? Tô com água micelar. Antônio Bacelar, que eu passei para vocês. Olhando para a estrutura desse poema, né? Eu esqueci de perguntar isso. Vocês conseguem identificar qual que é a forma fixa dele? Qual que é o nome desse tipo de poema? Pensando no número de estrofes, número de versos. Vamos ver se vocês se lembram. Soneto? Exatamente, soneto, tá? Isso é importante a gente lembrar de algumas formas fixas, principalmente do soneto, tá? Então, ó, a gente tem 2 quartetos e 2 tercetos, então a gente tem um soneto.
Percebam que nós estamos no Barroco, é um movimento literário que vem depois do Renascimento, depois do Classicismo, com uma outra temática, mas ao mesmo tempo ele ainda tem presente uma forma fixa que era do movimento anterior, do Renascimento. Então é isso que eu tento explicar para vocês, essa coisa da transição. Então não é porque eu estou num novo movimento literário que o anterior não vai poder ter resquícios ali, né? Não é uma caixinha fechada. Na verdade, é sempre essa coisa do movimento, da transição. Então, eu tenho uma outra temática, uma outra perspectiva de vida, um outro contexto histórico, porém, eu tenho a mesma forma fixa que era do movimento anterior, tá bom? Então, era só isso mesmo para chamar a atenção de vocês. Barroco no Brasil, né? Então, ele vai começar em 1601. É um momento em que começam a aparecer, então, né, as primeiras manifestações artísticas de importância no país, né, de importância estética no país. E como um dos grandes representantes, a gente tem o Gregório de Matos Guerra, conhecido carinhosamente por Boca do Inferno, tá? Então ele... Prof, sim. Você pode voltar no outro slide rapidinho? Só para eu anotar a data? Sim. Esse aqui, né? Deixa eu achar aqui no livrinho. Tem mais algumas informações do Gregório de Matos. Você não voltou. Pera. Qual slide? O do Barroco no Brasil? Isso. Esse aqui? É que para mim parece que voltou. Eu não sei se travou aí. Agora voltou. Tá bom. Só ver se tem mais alguma informação do Gregório de Matos. Eu vou ler para vocês um trechinho da biografia dele. Então, o poeta mais importante do Barroco no Brasil, nasceu em dezembro de 1633, estudou no Colégio dos Jesuítas de Salvador, na Bahia. Em 1650, com o irmão Eusébio de Matos, seguiu para Lisboa e posteriormente para Coimbra, onde estudou direito canônico. Dali saiu graduado em 1661. Muitos anos depois, Gregório de Matos Guerra ganhou um apelido que explica bem sua maneira de agir e observar o mundo, Boca do Inferno. Dele surgiram as variantes de o Boca de Pimenta Malagueta ou o Boca de Sal. Sua família era grande e poderosa e os antepassados tinham vindo de Portugal. Aqui transformaram-se em latifundiários, senhores de engenho, criadores de gado e políticos. Depois de exercer o cargo de juiz e procurador da Bahia em Lisboa, retornou ao Brasil em 1682 para exercer as funções de desembargador da relação eclesiástica e tesoureiro-mor da Igreja da Sé. Mas 2 anos depois, foi destituído do cargo porque levava a vida sem modo de cristão. No final de 1680, envolveu-se em um processo inquisitorial, mas tal procedimento não teve grandes proporções e sequer prosseguiu. É que o poeta tinha bons amigos na metrópole. Em 1694, incomodou tanto os poderosos da Bahia com seus poemas debochados que os amigos houveram por bem enviá-lo para Angola, a fim de protegê-lo. Retornou do exílio no ano seguinte, envolvido mais uma vez em enrascadas. Teve de morar no Recife, lá permanecendo até sua morte aos 59 anos. Um dissoluto, mas um bom malandro, pôde criticar seu tempo e ver disputadas as cópias feitas à mão de seus poemas. Muitos deles eram decorados pelo povo, principalmente, é claro, os de modalidade satírica. Irritava os funcionários públicos corruptos, os unhates, comerciantes portugueses que extorquiam dinheiro do povo, e, sobretudo, os caramurus, brancos que tinham famílias ilustres e antigas que aqui chegaram no início da colonização e que, por isso, se julgavam os donos da terra. Seus poemas foram recolhidos ora pela polícia, ora por seu irmão Eusébio, só ganhando a primeira edição no século XX.
A obra de Gregório de Matos pode ser dividida, e daí eu vou falar aqui as divisões, tá? Então, só um recorrido pela história dele, né? Então, quando a gente fala do Gregório de Matos, pessoa polêmica, né? Complicada aí, como a maioria dos poetas. Então, ele se envolveu em muitas enrascadas, como a gente viu. Graças a isso, né, principalmente a sua produção satírica, ele vai ganhar o apelido de Boca do Inferno e essas outras variantes. E vai ser um poeta que vai transitar também, né, entre Portugal e Brasil, mas ele vai falar bastante do Brasil, principalmente na poesia satírica. Ele, então, tinha uma família aí de prestígio, né? Vai conseguir um cargo de prestígio, vai ser destituído do cargo de desembargador, porque ele não levava uma vida, né? Não era um exemplo cristão, assim, então ele vai ser destituído, vai se envolver em processos, mas como ele tinha os contatinhos ali, né? Não vai pegar nada para ele. Depois ele vai para Angola, ficar um tempo ali escondido, recluso. Depois ele volta, se envolve em mais polêmicas, enfim. Mas é um autor assim muito completo. Por quê? A gente pode dividir a obra dele, então, em poesia religiosa, poesia amorosa, né, lírica amorosa, e em poesia satírica, tá? E é muito interessante a gente ver essa mudança que acontece, né, entre um e outro aí. Trouxe alguns exemplos para a gente analisar, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vocês querem comentar alguma coisa? Tranquilo, prof. Bom, então a gente vai começar analisando 2 poemas aí da lírica amorosa, né? Dessa poesia amorosa. Então ele diz assim nessa primeira parte. A Dona Ângela, uma das 3 filhas de Vasco de Souza de Paredes, e sua mulher, Dona Vitória, de tão rara formosura que Dom João de Alencastro, quando foi deste governo para Lisboa, levou consigo um retrato seu. Não vi em minha vida formosura. Ouvia falar nela cada dia, e ouvida me incitava e me movia a querer ver tão bela arquitetura. Ontem a vi por minha desventura, na cara, no bom ar, na galhardia, de uma mulher que em anjo se mentia, de um sol que se trajava em criatura. Me matem, disse então, vendo abrasar-me, se esta coisa não é que encarecer-me. Sabia o mundo e tanto exagerar-me. Olhos meus, disse então por defender-me, se a beleza hei de ver para matar-me, antes olhos cegueis do que eu perder-me. Qual que é a estrutura estética aqui desse poema? Quem pode me dizer? É um soneto. Soneto, tá? Soneto também. Bom, basicamente o que ele está falando aqui, né? Ele escreve um poema para exaltar a beleza, né, dessa mulher, mas é um pouco contraditório também, porque ao mesmo tempo que ele quer ver essa mulher amada, porque ela é muito linda, ele também, ao mesmo tempo, prefere ficar cego, porque se ele vê essa beleza, ele pode morrer, né? Essa beleza pode matar ele. Então eu vejo que é uma coisa, né, um pouco exagerada ali, nos remete talvez àquelas cantigas trovadorescas, né? Cantigas de amor, que o eu lírico, né, o trovador ali, ele morre se ele não vê a amada. Aqui ele quer ver a amada e ao mesmo tempo ele reconhece que se ele a ver, ele pode morrer por conta dessa beleza, tá? Então é isso, gente. Não aceitem menos que isso, entendeu? No relacionamento de vocês. Vamos ver a segunda parte, ó. A mesma Dona Ângela. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, se não em vós, se uniformara. Quem vira uma tal flor que não a cortara? Do verde pé, da rama florescente?
E quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Se, pois, como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Mas vejo que por bela e por galharda, posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então ele começa aqui, né, falando bem, e no final ele sempre deixa uma pista ali, né, meio contraditória. Porque ele começa falando, né, da dona Ângela, angélica, angelical, anjo, né, essa ideia da mulher delicada, né, esse ideal aí, né, que a gente tem na literatura de mulher. E no final ele diz, né, que na verdade você é um anjo, né, sois anjo que me tenta e não me guarda, tá? Então, ao mesmo tempo, a gente já tem essa contradição. Tudo bem até aqui? Vamos para o próximo tipo, né? Eu não sei se eu coloquei aqui, mas lírica religiosa, amorosa, satírica. Também um outro viés que a gente poderia dizer é essa lírica filosófica, em que ele vai falar de questões da existência, tá? Deixa eu ver aqui nas minhas anotações. Na poesia amorosa, então só alguns outros detalhes aí. É uma poesia um pouco mais doce, de certa forma. Em alguns poemas ele vai falar de amor físico, vai falar da fugacidade da vida. O amor é idealizado, isso acho que fica claro nesses dois exemplos, né? Então é um amor, uma idealização amorosa. E em alguns poemas também vai aparecer um certo erotismo, tá? Lírica filosófica, se a gente pode dizer assim. Então, ele vai falar da fugacidade da vida, algumas questões existenciais. E eu trouxe um exemplo para vocês, que se chama Desenganos da Vida Humana, metaforicamente. É a vaidade, Fábio, nesta vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. É planta que de abril favorecida, por mares de soberba desatada, florida, galeota empavesada, sulca ufana, navega destemida. É nau, enfim, que em breve ligeireza, com presunção de fênix generosa, galhardias apresta, alentos preza. Mas ser planta, ser rosa, nau vistosa, de que importa, se aguarda sem defesa, penha a nau, ferro a planta, tarde a rosa? Percebam que é uma linguagem difícil, ornamentada, né? A gente não consegue entender de primeira, a gente precisaria aqui fazer uma releitura, pegar ali no glossário, né, no vocabulário, as palavras que ele vai usar, né? Então, é uma linguagem um pouco mais difícil mesmo, essa característica aí, essa técnica que ele usa. E que ele vai falar, então, basicamente dos desenganos da vida, traz alguns exemplos, algumas reflexões, tá bom? Bom, temos também essa lírica religiosa, essa poesia religiosa, que basicamente reflete o quê, né? Reflete um arrependimento, uma certa um certo paradoxo entre os valores teocêntricos e os valores antropocêntricos, os desejos do corpo versus a salvação da alma. Então, nessa poesia religiosa é sempre esse conflito, tá? E muitas vezes ele se mostra arrependido de tudo que ele fez. Essa poesia religiosa vai marcar o final da obra dele, tá? Então parece que depois de viver tudo, né, chutar o balde aí a vida toda, ele vem assim arrependido. E aí a gente tem esse exemplo que se chama Buscando a Cristo. A vós, correndo voo, braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós, divinos olhos eclipsados,
de tanto sangue e lágrimas cobertos? Pois para perdoar-me estais despertos, e por não condenar-me estais fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me. A vós, sangue vertido para ungir-me. A vós, cabeça baixa para chamar-me. A vós, lado patente, quero unir-me. A vós, cravos preciosos, quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Então ele vai falando, né, de Cristo crucificado, do sacrifício ali de Cristo, e vai dizendo, né, que ele vai correndo a Cristo, buscando a Cristo, estar atado a Cristo, tá? Então, um sentimento de arrependimento. Tem um outro poema que eu não me lembro o nome, mas que, resumindo, basicamente ele vai falando, né, tá arrependido, ele se arrepende, né, mas no final do poema, ele deixa entender, né, assim, bom, mas se você não me perdoar, né, então, como se ele estivesse falando para Deus, né, mas se você não me perdoar, como que as pessoas, né, vão achar que que Deus é misericordioso se não me perdoar? Então ele acaba ainda tendo uma pontadinha ali, sabe, de crítica também. Deixa eu ver se eu acho por aqui esse poema. Eu não lembro o nome. Não me lembro o nome. Tudo bem até aqui? Como eu falei, infelizmente, a gente não tem muito tempo, né, para ficar analisando estrofe por estrofe, os adjetivos, todas as técnicas. Mas se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, podem ir me mandando, tá bom? Podemos seguir? Sim, vocês ainda estão aí? Vocês dormiram? Pode seguir, sim, prof. Ok, então vamos lá. Bom. Poesia satírica, lírica satírica, né, do Gregório de Matos. Então, a responsável por dar o apelido a ele, né, de Boca do Inferno. O que acontece? Eu vou começar lendo para vocês um poema em que ele ataca as pessoas, né? Quando a gente fala de sátira, a gente está falando de uma crítica. E aqui ele vai ter um lado, né, da sátira, em que ele vai criticar o governo, ele vai criticar as formas, né, de injustiça, enfim, tudo que acontecia ali na Bahia, que é a região que ele vai crescer, enfim. Mas ele também tem uma poesia satírica em que ele fala mal das pessoas, tipo as cantigas de escárnio, maldizer, tá? Para vocês terem uma ideia, tem poemas que ele escreve, tipo assim, com um tom bem erótico, e ele direciona a freira, sabe? É uma freira. Então, assim, é bem ofensivo. Ele não tinha papas na língua, não. Vou ler um soneto que eu não coloquei aqui ainda, tá? Não é esse que tá na tela, mas é um que diz Primeiro Soneto a Maria dos Povos. E olha, já tem um nome, né, da pessoa. Que ele diz assim, ó: Discreta e formosíssima Maria, enquanto estamos vendo a qualquer hora, em tuas faces a rosada aurora, em teus olhos a boca e o sol e o dia. Enquanto, como gentil descortesia, o ar que fresco Adonis te namora, te espalha a rica trança voadora, da madeixa que mais primor te envia. Goza, goza da flor da mocidade, que o tempo trota a toda ligeireza, e imprime em toda a flor sua pisada. Ó, não aguardes que a maduridade te converta essa flor, essa beleza, em terra, em cinza, em pó, em sombra, em nada. Então ele vai. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse aqui, na verdade, é um poema lírico. Isso que eu achei estranho. Porque tem o nome da moça, assim como Dona Ângela, mas ele não tá ofendendo ela. Não, esse aqui é um poema lírico mesmo. Mas tem o da sátira, que eu não coloquei. Cadê? Achei. Esse aqui é meio pesado.
ele escreveu para uma freira, tá? E chama assim, ó, a uma que ele chamou Pica-Flor. É no pior sentido que vocês entenderem mesmo, tá? Que ele diz assim, ó, se Pica-Flor me chamais, Pica-Flor aceito ser. Mas resta agora saber se no nome que me dais, meteis a flor que guardais no passarinho melhor. Se me dais este favor, sendo só de mim o pica, e o mais vosso, claro fica, que fico então pica-flor. Bom, não vou comentar os detalhes, mas sim é no sentido pejorativo. E aí, imaginem, né? Escrever isso e falar para uma freira, bem pesado, assim. Depois vocês podem pesquisar, se vocês tiverem interesse aí, sobre outros poemas satíricos do Gregório de Matos. Mas aí o que eu vou chamar a atenção para vocês é essa sátira direcionada, né? Essa crítica direcionada ao contexto político ali da época. E aqui na tela, então, vocês estão vendo esse soneto, né? Esse poema descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. E ele diz assim, ó: a cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não que sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta um bem frequente olheiro, que é a vida do vizinho e da vizinha, pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Muitos mulatos desavergonhados, trazendo pelos pés aos homens nobres, posta nas palmas toda a picardia. Estupendas usúrias nos mercados, todos os que não furtam, muito pobres. Eis aqui a cidade da Bahia. Então ele vai descrevendo como era a cidade da Bahia, né? Então em cada canto um grande conselheiro, alguém querendo governar, né? E esses mesmos, eles não sabem governar nem a própria cozinha e eles têm a liberdade, eles podem governar o mundo inteiro, né? Então em cada porta um frequente olheiro, né? Um fofoqueiro que vai cuidando da vida, né? Do vizinho, da vizinha, pesquisa, escuta, esquadrinha, para levar para todo mundo, né? Então, ele está falando dos fofoqueiros. Olha só, né? Eu acho que esse poema não faz referência só à cidade da Bahia, né? Eu acho que se a gente for em alguns lugares aí, inclusive na nossa cidade, a gente pode identificar isso aí. Enfim, então ele vai trazendo suas críticas a essas formas aí de governo desse momento, tá? E aí, por isso que a galera odiava ele, os poemas dele, principalmente, né, os satíricos, eles vão ser recolhidos, uma hora pela polícia, outra hora pelo próprio irmão dele, que vai tentar guardar isso aí, e a gente só vai ter uma coletânea de poemas do Gregório de Matos publicada no século XX, tá? Então ele produziu isso no século XVII, mas de tão polêmico, né, aí ele só vai ter essa primeira obra publicada no século XX, tá? Tem um livro dele, do Gregório de Matos, Poemas, que é uma das obras exigidas, acho que pela Unicamp. Se não for Unicamp, é da FUVEST, mas está na nossa lista, tá? Eu vou marcar uma aula livro, enfim, tá no meu cronograma, para a gente falar mais com calma, com mais detalhes dessa obra e das produções do Gregório de Matos, tudo bem? Dúvidas por aqui? Comentários sobre o barroco? Vocês já ouviram falar de um escultor brasileiro chamado Aleijadinho? Alguém já ouviu falar? Eu já ouvi, sim. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Tem um site bem legal que é sobre a história dele, as obras dele. Ele é um escultor que vai ter um estilo barroco, mas ele não viveu durante o barroco, tá? Ele vai vir posterior a esse movimento. E o que é interessante? Coloquei um link aqui, vou compartilhar com vocês esse site.
Aqui. Vocês estão conseguindo ver? É um projeto, então, que reúne as informações dele, né? Então, aqui tem a história, né? Ele vai esculpir, então, em pedra-sabão. E ele vai ser um escultor que vai vir depois do barroco, mas ele vai resgatar esse estilo barroco, tá? E o que eu chamo a atenção? Mais uma vez, nessa flexibilidade dos movimentos, né? Não é porque eu tô num outro movimento literário que eu vou estar numa caixinha fechada. Eu posso trazer aí resquícios de um movimento anterior, tá? Então, nesse site aqui, olha, dá para a gente conhecer mais da história dele, tá? Uma iniciativa aí da USP, né? Tem aqui os projetos, né? Da USP, junto com o Museu de Ciências, enfim, é da USP, né? As universidades públicas aí contribuindo. Temos várias informações, é bem legal. Deixa eu ver isso aqui. Os profetas. Então, olha aqui as obras que ele esculpiu, né? Ele esculpiu os profetas. E aqui dá pra gente ver em 3D as obras dele. Bem legal, né? Ó, nossa, o que eu tô fazendo, né? Tô virando. Enfim, esse aqui, o profeta Isaías, e tudo isso, né? Ele vai esculpir em pedra-sabão, ó. A estátua esculpida por Aleijadinho tem o tipo físico de um personagem de idade avançada, barbas e cabelos abundantes, veste uma túnica curta. Então aqui tem a descrição, né? É bem legal. Tem vários outros, ó. Tudo que ele vai esculpindo, então tem esse caráter aí, mais barroco. Isso aqui são os profetas. Tem os adornos que ele vai esculpir também. Tipo, bem legal, ó. Dá pra gente movimentar, né? Aliás, gente, nesse momento todo, né, de pandemia, que a gente não pode sair, ir para museu, essas coisas, ou até mesmo, né, os museus internacionais, eu não sei se vocês sabem, mas tem vários museus que disponibilizam alguns tours, assim, online, tá bom? Então, deem uma pesquisada, vocês, né, que gostam, e também é importante, né, eu acho muito interessante alguns museus de história natural, enfim, vários museus europeus, dos Estados Unidos também disponibilizam alguns tours. E aí é só entrar no site, você faz um passeio mesmo, entra no museu desde casa, assim. Então é bem legal. Dei uma pesquisada a respeito, tá? Deixa eu ver aqui, eu nem sei o que eu fiz aqui com o vídeo. Enfim. Mas é muito legal o trabalho, né, que a gente vê. Imagina, deve ter dado muito trabalho fazer esses detalhes, assim. Deixa eu ver esse aqui. Enfim. Bom, gente, acho que é isso. Vocês querem comentar alguma coisa? Tem dúvidas? Olha, navegação 3D. Ah, que legal, dá para visitar algumas igrejas. Dúvidas, comentários? Ficaram na bad vibes depois dessa aula aí de barroco? Não? Ah, tá de boa. Essa aula serviu pra gente ver que o ser humano sempre foi de sofrer. Sim, esses momentos de crise, né, de conflitos internos e externos, sempre vai aparecer na história da humanidade, né? Quando a gente estuda história, às vezes a gente fala, nossa, como que isso aconteceu? Né? Não é possível que isso vai se repetir em algum momento. E aí, às vezes, a gente vê as coisas se repetindo e fica um pouco assustado, sabe? Mas o que nos dá esperança é que esses momentos ruins, eles vêm, fazem parte da história, mas eles também se vão e há outras possibilidades, né? Outras perspectivas, assim. Então a gente, né, vem estudando vários movimentos literários desde a Idade Média, a gente chega no Renascimento, que é o auge das coisas, que a gente vê, né,
essa grande produção literária, essa riqueza literária e cultural, e aí, de repente, a gente chega no Barroco, um momento mais introspectivo, mais conflituoso, que, apesar de exagerado, Sim. difícil... É o exemplo da peste negra, né? Em 2019, quando eu estudei, falei, nossa, que povo besta, não conseguiu, né, sancionar uma doença, ficou 10 anos com a doença. Agora a gente aqui. Olha só, né, onde nós estamos. Mas é bem isso, né? Mas, enfim, é bom a gente olhar para a história e ver o que vem depois desses momentos, né? Eu sei que dá um pouco de medo, mas, ao mesmo tempo, sempre tem uma perspectiva de mudança, né? As coisas vão mudar em algum momento. Não sabemos quando, mas vão mudar, né? Então, acho que isso serve para a literatura, serve para a vida também. O Barroco, então, quando a gente pensar o que vocês precisam saber dessa escola. Então, século XVII, momento de crise, de conflito, isso vai se refletir na temática e também na forma de fazer essa literatura. Então, a gente viu os sermões do Antônio Vieira, alguns poemas, né, do Gregório de Matos, do Antônio Bacelar, que refletem isso, trazem essa temática do conflito, do paradoxo, usando recursos que remetem a isso também, tá? Então, o barroco é essa pérola, essa pedra irregular, esse exagero. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Bom, então a gente vai encerrando um pouquinho mais cedo hoje, tem uns 5 minutinhos aí. Qualquer dúvida, me procurem, me chamem no WhatsApp, nas redes sociais. E é isso aí. Força, ânimo para mais um dia. E nos vemos na próxima. Certo? Obrigada pela atenção de vocês e até mais. Tchau, tchau. Tchau, prof. Obrigada.